E os veículos que não rezam segundo, então, essa cartilha, são claramente punidos. Eu não vou ficar aqui dando nomes, porque fica parecendo. Mas é evidente que Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, não há nenhum critério para regular a distribuição dos anúncios dessas estatais, nem mesmo da administração direta, da administração pública. Não há nenhum critério ligado a mercado, ligado a número de leitores, ligado a número de telespectadores. Não. O critério é absolutamente outro. É um critério de natureza política. Não é? Partem para o esmagamento. Eu tive uma revista chamada Primeira Leitura, que tinha 30 mil exemplares, vendia quase tudo, tinha um site com quase 3 milhões de page views. Tive no período 2 anúncios do Banco do Brasil. O terceiro ficou condicionado à minha disciplina. Se é que vocês me entendem. Porque também não dá você. E há quem faça, né? Há quem cumpra as vontades. Mas as coisas não param por aí. Existem hoje, e propostas, todas elas ligadas a grupos de esquerda, a maioria ligada ao partido, cujo nome não precisa ser pronunciado, né? Há perto de 140 propostas no Congresso, saibam os senhores, para regular a publicidade em televisão. Regular quer dizer impedir. A grande líder desse debate é a Anvisa. A Anvisa, essa Agência Nacional de Saúde. Uma das propostas é para proibir a publicidade de alimentos não nutritivos entre 21 horas e 6 da manhã. Ou melhor, até as 21, só permitir das 21 às 6 da manhã. Quando você vai olhar o que entra nesta proposta da Anvisa, biscoito, refrigerante, água, entra como alimento pouco nutritivo, chá. Deixado por conta desses malucos, a empresa privada para de anunciar. Para de anunciar. Em nome do risco que o produto representa. Não é? Seguindo-se ali os princípios, não se pode anunciar um carro, porque o mau uso do carro, evidentemente, pode conduzir alguém à morte. A publicidade ficaria restrita aos produtos saudáveis vendidos pela Petrobras. Caixa Econômica Federal, né? E Banco do Brasil. Ora, à medida que você reduz, evidentemente, o universo anunciante privado, você torna a imprensa refém das empresas públicas. E, portanto, e da administração, e, portanto, refém da política. Há, portanto, uma pressão que já tem efeitos concretos, tá? Hoje, que é a administração de recursos das estatais e públicos para tentar domesticar, domar, enquadrar os veículos, os meios de comunicação. E há esta ameaça permanente, mais organizada do que vocês imaginam, acredite, eu sei do que eu estou falando, para tentar impedir, para tentar criar limites à publicidade, em nome de valores, de novo, superiores, como a saúde da criança, a saúde de não sei o quê. A ideia, no fundo, é que todos deveríamos viver numa espécie de hospital ideologicamente asséptico, desde que a ideologia fosse a deles.
Isto ameaça a liberdade de expressão? Ameaça. Então, quando diz assim, você não imagina espaço de interlocução. Eu imagino espaço de interlocução. Eu só não imagino interlocução entre corda e pescoço. E aí, para não ficar nessa história, a interlocução possível entre corda e pescoço é uma corda permanentemente no pescoço, dando ao outro a prerrogativa de puxá-la quando ele der na telha. Até quando eu puder dizer não, a corda no pescoço eu vou dizer. A hora que não der mais também, aí não sei. Mas até quando eu puder dizer não, vou dizer. Então não há... qual é a interlocução? Eu não quero interlocução com quem não respeita o princípio da liberdade de imprensa. Ponto final. Não há negociação possível, não para mim. Mas você muitas vezes parece mais radical do que os empresários. Sabe por quê? Porque não tem empresa. Eu não preciso fazer certas negociações, não estou dizendo que seja nada ilegítimo, não. Só estou dizendo que as empresas têm o dever, a obrigação de tentar negociar o máximo possível. O meu dever, a minha obrigação é dizer aquilo que eu estou vendo. Há, portanto, uma ameaça que é de ordem legal, clara. As iniciativas estão aí. Já são 3 conferências, mais a proposta da criação do Conselho, mais o Programa Nacional, o Plano Nacional dos Direitos Humanos, tentando pôr limites à liberdade de imprensa e às empresas de comunicação. Há a pressão que é de ordem econômica, sim, organizada pelo Estado. E há uma questão aí muito mais ampla, muito mais difusa, muito mais difícil, muito mais complicada, que é Eu sei que fica parecendo conspiração, mas eu não falo de conspiração, até porque boa parte das pessoas nem sabem o que é que estão... boa parte dessas pessoas não sabe o que está dizendo. Que é a infiltração nas redações da versão do partido, da verdade universal do partido. Isso é fato. A chance de a defesa da lei fazer sucesso entre jornalistas é bastante reduzida, dependendo do assunto, dependendo do tema. Não é? Especialmente, por exemplo, uma área da qual eu falo bastante, no setor rural. O empresário rural brasileiro é tratado em regra como bandido. Inclusive pela minha categoria, pelos jornalistas. Não é? Ora, qual é o setor que tem garantido e tem segurado a estabilidade da nossa economia, professor Veloso? Eu estou parecendo o Lula, né? Chamando alguém da plateia sempre para colaborar. Qual é o setor que tem garantido a estabilidade da economia? Qual é a origem daquilo que se transformou nas reservas, que hoje nos dão uma folga relativa? É o setor rural. Qual é o setor tratado como bandido? Qual é a área do país em que não se reconhece o direito de propriedade? Mas tem muita gente que desmata, tem muita gente que não sei o quê. É verdade. Como tem muita gente na área urbana que não segue a legislação trabalhista. E você não vai chegar a dizer assim, se a propriedade não respeitar determinada legislação, esta indústria está expropriada. Existe expropriação de indústria para o que não segue a legislação? Existe expropriação de terra que eventualmente não siga a legislação? Existe.